Sabe quando a gente ouve que um texto sagrado é inspirado? O que isso realmente quer dizer na prática? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão teológica que leva essa ideia assim bem a fundo, analisando a inspiração não só das ideias, mas de cada palavra. O nosso objetivo aqui é entender de verdade o que significam os conceitos de inspiração verbal e total das Escrituras. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. A inspiração de Deus para ali, nas ideias gerais, nos grandes conceitos, ou ela vai mais fundo? Será que ela chega nas palavras exatas que foram escolhidas pelos autores? Para a gente conseguir responder isso, vamos quebrar a ideia em duas partes. A primeira delas é o que chamam de inspiração verbal. E o nome já dá uma boa pista, né? O foco aqui está na palavra. Tá, mas o que é essa tal de inspiração verbal? Pensa assim, ó. Não é só que Deus soprou as ideias gerais na cabeça dos autores. A coisa vai além. Essa visão defende que essa influência divina foi até a escolha de cada palavrinha usada lá nos textos originais. E a consequência disso é gigantesca. Se cada palavra foi guiada por Deus, então cada palavra tem um peso, um significado. Nada está ali por acaso. A escolha de um substantivo em vez de outro, de um verbo específico, tudo, absolutamente tudo importa. Mas olha, a ideia não para por aí, nas palavras soltas. Ela se expande para abraçar o conteúdo inteirinho. Pensa bem, se cada palavra é inspirada, e o resto? E cada livro, cada capítulo, cada versículo? É aí que entra o nosso segundo conceito, a inspiração total, ou, como é mais conhecida, plenário. Plenário é uma palavra que significa completa, total. Então, essa doutrina diz que a inspiração de Deus vale para todas as partes da Bíblia sem tirar nem pôr. Não é só para a parte de profecia ou de doutrina, não. Inclui as histórias, a poesia, até as listas de nomes. Tudinho é visto como igualmente inspirado. A ideia central, então, é que a Bíblia não seria uma colcha de retalhos, sabe, com umas partes divinas e outras só humanas. Nessa visão, a mensagem completa, inteirinha, em cada pedacinho dela, é resultado da inspiração de Deus. Ok, tudo isso parece uma afirmação bem forte, né? Então, de onde tiram essa ideia dentro do próprio texto bíblico? Uma das passagens que mais usam para defender esses conceitos está lá no Evangelho de Mateus. Lá no Sermão da Montanha, Jesus faz uma declaração bem impactante sobre a força e a durabilidade da lei. Ele usa duas imagens muito, mas muito específicas para deixar o ponto dele bem claro. Nenhum J ou um tio. Aí a gente se pergunta, por que tão específico? O que esses termos J e tio significavam para quem estava ouvindo aquilo na época? A resposta, olha, revela muita coisa sobre a profundidade do que está sendo dito. Vamos dar um zoom nesses detalhes. O iota era literalmente a menor letra do alfabeto grego, a menorzinha de todas. E a quera, o tal do tio, era ainda menor, era um tracinho minúsculo, um detalhe de caligrafia que fazia a diferença entre uma letra e outra. Tipo, sei lá, a perninha que diferencia um P de um R. Mínimo. E é aí que a coisa fica genial. Ao focar nos menores elementos da escrita, a menor letrinha e o menor tracinho de uma letra, a passagem está sugerindo que a autoridade e a firmeza da lei não estão só nos grandes temas, mas na sua própria estrutura, até o último detalhezinho. Beleza, entendemos a teoria. Mas, e na prática? Qual é a consequência de enxergar as escrituras desse jeito? Como é que essa ideia de inspiração verbal e total muda o jeito que alguém lê o texto? Pois é, se cada palavra e cada parte do texto são inspiradas por Deus e cheias de significado, isso leva a uma conclusão bem direta sobre a responsabilidade de quem vai ler e estudar, né? A aplicação direta dessa visão toda é um chamado para estudar com cuidado. Simples assim. Isso quer dizer ir muito além de uma lida rápida superficial. Exige um mergulho profundo, minucioso no texto, justamente por causa da crença na sua origem e natureza. E a gente pode até detalhar esse estudo cuidadoso em 3 passos. Primeiro, observar as palavras. Isso tem tudo a ver com inspiração verbal. Segundo, considerar o todo, que é a cara da inspiração plenária, ou seja, entender como as partes se encaixam. E terceiro, aplicar com reverência, que é reconhecer a autoridade que essa visão dá para o texto. Resumindo a ópera, o que a gente viu hoje é uma perspectiva que encara as escrituras como uma verdadeira obra de arte divina. Não são só as ideias gerais, os traços largos da pintura, mas cada pincelada, cada detalhe é visto como intencional e essencial para a obra final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar.
Independentemente da opinião de cada um, como é que essa perspectiva de uma inspiração total, palavra por palavra, muda o jeito que alguém lê, estuda e interpreta um texto sagrado? É uma pergunta que vai lá do coração da relação entre quem lê e o que está escrito.